E aí tem um negócio, né? O legal, por exemplo, do seu canal é que é porque contar a história. Primeiro que o pessoal acha duas coisas. Primeiro, eles acham que foi uma vez só. Essa já é uma coisa terrível. E outra, eles acham que os caras entraram na nave e foram. Não teve nenhuma antes. A 8, a 9, a 10, né? Que foi tudo uma sequência de coisas. Eles testaram a comunicação, depois teve a primeira transmissão de TV, porque eles não sabiam como que ia funcionar, né? Então tem que ir lá, tem que testar. Aí teve a 10, que foi aquele ensaião, né? Que os caras tiveram pertinho quase ali pra pousar. Quase pra pousar. Eu não sei até hoje como não pousaram. Não pousa porque não dava, né? Não tinha combustível. Mas já viu For All Mankind? Não vi. Não? Vejo For All Mankind. A galera sempre fala pra eu ver. Cara, porque é sensacional. Eles arrumam uma treta gigante por causa desses caras da Apollo 10, cara. E o Ed White, né, que tava lá no negócio, só vou falar isso aqui, não é spoiler pesado, não. Spoilerzinho. Ele fala, tem esse lance, né? Não, que vocês não tinham combustível. Aí ele fala assim, não, até a gente tinha, entendeu? E não sei o que, a gente podia ter... Aí os caras fazem, mas é por causa da série. Que é muito legal também, For All Mankind. Na Apple TV, na Apple Plus, né, que chama, que é muito maneiro. Então são dois erros. Primeiro, eles acham que o primeiro só foi uma, né? Que não foi. Não foi, foram muitas. Foram várias. E outra, que os caras pegaram, entraram e foram, cara. Não é assim, cara. Tudo foi testado. E o programa Apollo também tem outra coisa, cara. Ele passou por vários problemas. A Apollo 1 pegou fogo. Depois as outras, né? Nada voava, né? Foi voar só lá na 7, né? 7, 8, 9, 10 e 11. Aí é que começou mesmo. Até então era tudo um monte de teste. Testava um pedaço do foguete, depois testava outro, depois testava 2 pedaços junto. Testava com Saturn 1B, né? Isso, 1B, depois 4B, né? E foram fazendo até chegar. Então, tudo é feito numa sequência. E o que eu acho incrível é o seguinte, cara, que hoje a gente está acompanhando isso acontecer. Exato. Tipo com o Elon Musk ali, que filma o cara soldando um parafuso, cara. Aí, o dia que ele voar, os caras vão falar, ué, mas como assim? O cara tá voando agora do nada? Que é isso, cara? Anos aí a gente acompanhando. Muito tempo, cara. Passo a passo. Cara, e isso sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Sempre foi passo a passo, é que a gente não via, né? A gente não via. Esse que é o problema. Antigamente, mas hoje a gente tem os livros, tem os documentários que contam essa história, né? Que é legal da gente ver. E o lance de acharem que foi uma vez só, né? Aí a bronca deles é com a Apollo 11, né? Porque as outras eles já nem têm tanta bronca, né? Porque eles acham que só foi aquela vez, pra começar também. Então eles focam todos os esforços nela, né? Mas tem tanta coisa pra falar das outras, né? As outras foram ainda mais ousadas, né? A Apollo 12 já foi mais ousada, já. Porque a Apollo 12, pra quem não sabe, ela pousou do lado de uma sonda, né? Foi a Surveyor 3. Surveyor 3. Foi a primeira vez, né? E a única até hoje... Né? Que uma missão encontrou com outra, em outro objeto. Isso é uma coisa que acaba com a minha cabeça. Porque se eu parar pra pensar que você lançou uma sonda alguns anos antes, e aí você foi lá e encontrou ela de novo, cara. Você pousou perto o suficiente para você andar até lá. 200 metros. Impressionante, cara. A Apollo 12, um dos objetivos dela era testar um pouso mais preciso, né? Que eles chamavam de pinpoint landing. Pouso de alfinete, vamos dizer assim. Porque o lance, pessoal, é o seguinte, a Apollo 11, assim, quando você escolhe para pousar num lugar pela primeira vez, você vai escolher um lugar, quanto mais aberto e menos obstáculo, melhor. Foi o caso da Apollo 11 pousando no Mar da Tranquilidade, um abertão e tal. É igual em Marte, os caras começaram pousando ali naquelas planícies gigantes. Cara, não tem como dar errado. Se o cara se pousar aqui ou pousar aqui, cara, é a mesma coisa, não tem nada. Você não vai pousar em cima de uma pedra, ficar tiltado. É diferente você pousar dentro de uma cratera, porque a cratera já começa a ter um monte de coisa. Então você tem que ter um desenvolvimento disso. E qual que era o lance deles? Era ir desenvolvendo esse esquema de pouso até colocar os caras no meio de uma montanha na Lua, entendeu? Que depois conseguiram. Né? Nas outras lá, eles conseguiram pousar no vale lá, né? No Taurus Littrow lá, eles pousaram bem no meio do vale. Que você olha no mapa e fala, cara, como que os caras pousaram aqui? Então a 12 teve esse desafio aí gigante. E foi um processo também, porque a gente não entendia 100% o campo gravitacional da Lua, né? Exato. A gente sabe quanto é, né? Em média, mas todo corpo celeste tem as concentrações de massa que acabam alterando, né? As anomalias, né? As anomalias. E aí, você precisa descobrir como que é isso para você conseguir modelar tudo isso e conseguir fazer os cálculos necessários para fazer o pouso certo, né?
E aí a Survivor, né, o programa Survivor inteiro também ajudou nisso, né? As próprias missões Apollo, né? Então eles foram refinando muita coisa ao longo do tempo, né? Não foram missões que foram estampadas no começo da década de 60 e foram até o final, Exato, né? exatamente. E a gente fala muito da Apollo, né? Mas antes da Apollo ainda teve a Gemini, né? E a Gemini foi que é muito um negócio impressionante, né, cara? É. E foi muita coisa, eles fizeram muita coisa diferente, né? Foi a questão de acoplamento, né? Com outra espaçonave em órbita, né? Que é uma coisa muito difícil de fazer, né? Hoje em dia, até tranquilo, né? A gente faz isso sempre. Mês sim, mês não, tem um voo para a Estação Espacial Internacional. Né? Mas antigamente não era fácil assim, né? A gente não tinha nem a matemática direito para descrever esse tipo de coisa, né? Foi o Buzz, né? Que desenvolveu, né? Ele é um dos responsáveis por desenvolver as técnicas de fazer essas coisas, né? Rendezvous, né? Que fala, né? Rendezvous, E a astrodinâmica é um negócio muito complicado. Eu não entendo isso, né? Eu espero um dia entender. precisa entender uma porção de coisas antes, né? Para você entender de fato como que funciona. Mas se você está no espaço, em órbita da Terra, por exemplo, se você apontar o seu motor para um lado e estiver perto de outra coisa, você não vai se mover para longe dessa coisa da maneira que você espera. Exatamente. Você vai se mover para cima, você vai se mover para baixo, depende de onde você apontar, né? Porque a órbita é um negócio esquisito. Por isso que vale a pena jogar Kerbal, cara. Kerbal exatamente. te ensina isso aí. Porque acoplar no Kerbal é um negócio, complicado. Bem complicado. Por causa disso aí, né? É isso mesmo. Os vetores ali, né? Tem. E como que vai, e o quanto que você dá, e você dá um totozinho, o negócio já sai. Tem um vídeo muito interessante do Scott Manley, que é um outro youtuber gringo que fala de astronáutica, né? Para quem não sabe. E ele fala o que aconteceria se você jogasse uma bolinha da Estação Espacial Internacional, né? Ele fala, e ele meio que simula a trajetória, assim, ele explica, e ela não vai para o lado que você quer, né? E você precisaria, primeiro, de muita força, e para você deorbitar alguma coisa, como as pessoas deorbitam normalmente, né? Você aponta para o lado contrário, para o lado que você está se movendo, né? Isso aí. Então, você diminui a sua velocidade para você cair, né? E as pessoas não têm muito essa noção, né? Porque intuitivamente a gente acha que é só ir para baixo, né? Mas não é só ir para baixo. Não é só para ir para baixo. Não, o negócio em órbita é um negócio complicado. Isso aí foi meio que a tese de doutorado do Buzz, né? Porque o Buzz era considerado um crânio ali, né, entre os caras, né? Ele era meio diferente dos outros, né? Ele era... Nossa, o cara é muito inteligente. Ele tem um monte de diploma diferente. Né? Um monte de coisa e tudo. E dizem que um dos motivos de ter sido escolhido, né, para Apollo 11 foi isso, né? A cabeça dele que era... É boa até hoje, né, cara? Ele tá velhinho até hoje, a cabeça dele é boa. E esse negócio aí, a Gemini que fez. Uma outra coisa que o pessoal também não sabe era o lance que tinha caminhada, né, na Apollo, né? Eles saíam. Na volta, né? As Deep Space EVAs. Né? EVA, né? Que era aquilo ali é um negócio espetacular também. Coisa louca. Que você sai da nave enquanto você tá voltando, né? E você não tá nem na superfície, você não tá nem em órbita da Terra ainda. Você tá voltando. Maluco, cara, aquilo ali. Porque aí você tá... o Deep Space, o Deep Space da astronáutica, né? Mesmo, né? Qualquer coisa que acontecer ali já... E os caras... Pra quem não sabe, é porque a galera saía de dentro do módulo de comando, ia até o módulo de serviço, inclusive colocava uma câmera na porta do módulo de comando para ficar filmando, tirava os cartuchos de filme, né? Que tinham dos experimentos, né? Que ficavam... Como ficava em órbita da Lua o tempo todo, né? E depois trazia para dentro do módulo de comando, porque o módulo de serviço queimava, né? E aí não é tudo que volta, né? Era só o módulo de comando que voltava para a Terra. E é bem interessante isso, a Deep Space EVA. E pouca gente até fala disso, né? E morre. Assim, também não tem lá tanta imagem disso, né? É pouca coisa. É pouca coisa que tem, mas quando às vezes eu posto, né? E o pessoal fala, caramba, não sabia que os caras saíram. Eu falo, cara, não só saiu, mas como não era na órbita de nada, né? Era voltando, cara. Voltando. Que é um negócio muito... Inclusive, antes de fazer trajetória, queima de correção ainda. Então, eles não estavam nem na trajetória certinha ainda. Tinha que arrumar ainda. Se o cara se desprender, cara, ali ele tava... Cara, era uma chance de acontecer um negócio ali, né? Por isso que Por isso, cara, que quando a gente fala que esses caras aí, eles eram muito malucos, eles eram malucos, né, cara? Eles era um risco calculado, mas era um risco alto, cara. Era altíssimo, cara. Altíssimo. O Buzz veio aqui em São Paulo uma vez na Campus Party, entendeu? Eu era curador do palco de ciência da Campus Party. E ele deu uma palestra no comecinho ali. Cara, e ele falou o seguinte, chegaram pra gente e falaram assim, a chance de você morrer é 95%.
Ele falou, não tem problema, nós estamos indo. Tamo junto. Tamo junto, cara. Então, eles eram malucos, cara. Porque isso aí, cara, não sei se o pessoal entendeu a gravidade, cara. Uma coisa, EVA, é você fazer uma atividade extraveicular. É a caminhada espacial que os caras fazem hoje na estação. Só que eles estão na estação aqui, pertinho, tudo amarrado, né? Tudo... Tem até um negocinho, uma jetpack para voltar, se precisar. Se acontecer alguma coisa e tudo. Outra coisa é fazer uma atividade extraveicular, caminhar na Lua. Você tá ali na Lua, na superfície, andando, pulando. Alguns tropeçaram, mas tudo bem, né? Agora, esses caras, eles faziam voltando para a Terra sem estar na trajetória ainda certa. Depois disso que ainda ia corrigir, né? Para depois entrar. Já estava grossamente na trajetória, né? Tinha que arrumar ainda. E os caras saíram ali para fora, cara. Eles eram muito loucos, cara. Os caras eram muito. Por isso que, assim, tem alguns filmes e alguns documentários que a gente vê que retratam esse lado deles. E eu vejo até um pessoal ficar meio assim, cara, mas era isso mesmo. Esses caras eram assim. Piloto de teste, né? Piloto de teste tem que ser meio fora da caixinha mesmo, né? E aí tem até o livro do Tom Wolfe, isso. The Right Stuff, né? Que virou a série lá. Isso, virou filme, virou série, isso. E você vê vários pilotos que morreram, né? Pilotos que poderiam, inclusive, ter se tornado astronautas, né? Mas que morreram antes disso, né? Que entraram outros que sobreviveram todo esse processo e chegaram no projeto Mercury, no programa Gemini, etc. E teve gente que morreu também, inclusive dentro dos programas, né? Como o Gus Grissom e os outros da Apollo 1, né? Os da Apollo 1, isso mesmo. Os eleitos lá, para quem a série, né? Ela retrata isso aí. Na verdade, a série quase não fala do espaço, cara. Conta mais a vida dos caras, porque a vida deles era que era interessante. E muita gente se surpreendeu e falou assim, caramba, eles eram competitivos pra caramba, cara. Pra tudo, entendeu? Tudo. Então, vamos ver quem chega primeiro em tal lugar, vamos ver quem... Tudo era competição, porque era a vida deles. Corria de carro. Exato. Voava que nem os doidos, às vezes, com um avião. Né? Acabava se matando por conta disso também. E entrava nessas coisas, né? Aceitar entrar num programa espacial desse. No começo, você não tinha nem referência, né, do que era. É complicado, cara. Exige coragem, né?